Olá, você está no canal Pastor Marcos Rodrigues Oficial e nós estamos passando por aqui para falar da videoaula da lição de número 3 das lições bíblicas CPAD, revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre as promessas de Deus e nós já estamos na videoaula de número 3, que traz como tema as promessas de Deus para a sua igreja. Esta lição ela tem data do dia 20 de outubro de 2024. Então nós vamos ler o texto áureo, a verdade prática, e tentar tocar nos tópicos e subtópicos de uma maneira rápida, clara e objetiva. E você que é amante da palavra do Senhor, compartilhe esse link, essa videoaula, para que mais professores e mais alunos possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que são subsídios bíblicos e teológicos para o aprendizado da palavra de Deus. Nós fazemos apenas aqui um comentário em cima da revista, ajudando o pensamento do autor para enriquecer a aula na classe dos adultos no domingo pela manhã. Pois bem, o texto áureo está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, de glorificação final do nosso corpo. O que podemos já tirar de ensinamento aqui no texto áureo e na verdade prática? Observe que Cristo está falando a Pedro, dizendo: sobre esta pedra, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda, não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra o inferno. A cada passo que a igreja cresce, a cada passo que a igreja avança, o inferno vai recuando e as portas do inferno não prevalecem o poder da igreja. Pois bem, nós vamos então ler a introdução, os tópicos e os subtópicos. Você que está aí de mãos da sua revista e da sua Bíblia, vamos juntos nessa videoaula. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo, ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Nós precisamos entender que a igreja ela é uma organização e ela é um organismo vivo. A igreja como organização, ela tem um CNPJ e ela é atuante na sociedade. A igreja como organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Pois bem, tópico de número 1, a natureza das promessas de Deus para a igreja. Subtópico de número 1, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa do ID: ensine, batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que os sinais sobrenaturais ocorrerão para confirmar a obra da grande comissão. Versículo 17. Dessa forma, a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que o milagre, em nome de Jesus, aconteça como realidade de que o reino de Deus está agindo no meio. Lucas 9:2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Observe, em Mateus 28, tem 3 palavras: ide, ensine e batize. O papel da igreja é ir, depois ensinar e depois fazer discípulos
que é batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Depois nós vamos ver em Marcos 16, a partir do verso 15, que Jesus dá essa mesma ordem e Jesus diz: os sinais seguirão aos que crerem. Nós não precisamos correr atrás de sinais, mas os sinais seguem aos que creem. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, verso 8, Atos 1 e 8, e a promessa do batismo com o Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito. Também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Observe um detalhe muito interessante. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder pelo Espírito Santo tem uma primazia. E qual é a primazia? Para sermos testemunhas do Senhor. A igreja é cheia de Deus, não somente para ficar entre quatro paredes, mas a igreja é cheia de Deus para sair a proclamar o Evangelho. Lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando os 120 foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas e todas as pessoas que estavam ali de todas as nações ouviram falar das grandezas de Deus. Então, a capacitação espiritual não é para você se engrandecer, não é para você se envaidecer. A capacitação espiritual não é para se te tornar poderoso, mas a capacitação espiritual é para nos tornar testemunhas do Senhor Jesus. Subtópico de número 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja, que é eclésia, é um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isto é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, Colossenses 1 e 24. Templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Noiva de Cristo, Efésios 5, 25 e 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16, do 18 ao 20, Atos 1, do 6 ao 8. Pois bem, se a igreja foi edificada em Cristo, automaticamente Cristo é o cabeça desta igreja, é quem conduz, é quem direciona e é quem instrui esta igreja. Portanto, existem bênçãos espirituais sobre a igreja. Você percebeu que a igreja é um lugar de cura? Muitas pessoas que estão doentes procuram a igreja, e até saiu uma frase que dizia: a igreja é o hospital do Senhor Jesus. Mas você também percebeu que a igreja é um lugar de alívio, onde muitas pessoas atribuladas, cheias de problemas, depressões e tantos outros problemas, vêm à igreja e se sentem aliviados. Mas a igreja tem o seu papel principal como um lugar de salvação. Por quê? Porque é pregada a palavra do Senhor, as pessoas ouvem a palavra e recebem a Cristo como Salvador. Igreja é o corpo de Cristo, ajuntamento de pessoas onde se reúnem no corpo do Senhor para o adorar. Pois bem, esse é o tópico de número 1 e agora nós vamos ao tópico de número 2, as promessas de Deus para a igreja. Subtópico de número 1, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê
é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. João capítulo 3, versículo 16, João 5 e 24. João 3 e 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que a primeira promessa para a igreja é promessa de vida eterna. Nós não podemos se esquecer de uma coisa, que existe uma vida eterna com Deus e existe uma vida eterna sem Deus. E o mais importante é que os que estão ou os que estarão no paraíso saberão porque estão no paraíso, e os que estão no Hades ou no inferno saberão porque estão no inferno. Então, enquanto há tempo, se apegue a Cristo, porque existe uma vida eterna com Deus e sem Deus. Subtópico de número 2, a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos 1, 5 ao 8. Foi experimentada naquele tempo, Atos 10, 44, 46, 19 e 6. Ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente a vida de milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo com o Espírito Santo todos os dias e receberam dons espirituais preciosos para fazerem a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza até os dias de hoje. Observe que Pedro, no seu sermão, ele diz: essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles quanto o nosso Senhor chamar. Os dons não cessaram. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando e Jesus continua batizando com o seu Santo Espírito. Glória a Deus. Subtópico de número 3, a promessa da glorificação do corpo. No mesmo corpo do texto bíblico, em que encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como do céu o vistes ir. Atos 1 e 11. A palavra de Deus nos mostra que, quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3,2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e conheceremos como também Ele nos conhece. 1 Coríntios 13,12. Que promessa gloriosa! Observe que existem alguns aspectos da imagem de Deus na vida do homem. Existe o aspecto da imagem original do Éden. Quando o homem cai, a imagem de Deus é deformada por causa do pecado. Depois, a imagem de Deus é restaurada pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois, a imagem de Deus na vida do homem será glorificada. É quando este corpo, diz Paulo, que é mortal, se revestir da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo vai tratar acerca da ressurreição, que é a promessa gloriosa. E nós precisamos entender uma coisa: existem duas ressurreições. A primeira ressurreição acontecerá com o arrebatamento da igreja, e a segunda ressurreição só ocorrerá 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é depois do milênio, quando todos os outros serão ressuscitados para julgamento eterno. É por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado e santo os que têm parte da primeira ressurreição. Glória a Deus. Vamos então ao tópico de número 3, condições para viver as promessas de Deus. Subtópico de número 1, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseveravam na fé em Deus, condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das suas promessas. Atos 2 e 1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé.
e isto lhe foi imputado como justiça, Romanos 4:3. Gênesis 21:15. Nestes últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se esforçar na força do seu poder. Efésios 6:10. Observe que uma das condições para recebermos as promessas de Deus é preciso ter fé. Para acontecer milagre, precisa ter fé. Porque o escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, precisamos crer que o Senhor existe e que é galardoador dos que os buscam. Subtópico de número 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do Senhor, ouviram diretamente do Senhor. Atos 1:8, 2:1. Não importa o tempo que passe, nós apresentamos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, tirou-lhe a saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21, como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, primeiro, é preciso crer. Segundo, é preciso ser fiel, independente das condições. Se você está vivendo uma fase que está tudo bem, seja fiel. Se você está vivendo uma fase de turbulências e dificuldades, permaneça fiel. E aqui o autor dá alguns exemplos bíblicos, como Jó, Daniel. Eu poderia aqui acrescentar Sadraque, Mesaque, Abednego. Poderia acrescentar que Paulo e Silas, que estavam presos, e eles não sabiam que as prisões iam se abrir, mas perto da meia-noite eles entoaram louvores ao Senhor. Então, permaneça fiel. Subtópico de número 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de algum povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. 1 Samuel 15:22. Assim é o tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Observe que obedecer é um dos pré-requisitos para receber as promessas de Deus. Primeiro, nós precisamos ter fé. Segundo, precisamos ser fiel. E terceiro, precisamos obedecer. O escritor traz à memória o acontecimento no período da época de Saul. Saul oferece o sacrifício, Samuel chega e diz: Deus tem tanto prazer em sacrifício e gordura de animal. Deus tem mais prazer em obedecer do que sacrificar. A frase é: melhor obedecer do que sacrificar. Mediante a isto, eu quero dirigir uma palavra a você. Se você ora, se você jejuma, se você sobe um monte, se você lê Bíblia, se você é usado por Deus nos dons e não obedece a Deus, você está fazendo sacrifício sem obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. E há uma dura palavra para todos nós, quando Jesus diz: naquele dia muitos dirão: Senhor, eu preguei no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz maravilhas. A dura palavra é: apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, não foram obedientes. Que nós possamos ser obedientes a Deus e a sua palavra. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a obediência é o princípio de receber bênçãos do Senhor. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo,
as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Vivemos as promessas da vida eterna, de poder, de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então você, que ainda não faz parte da Igreja de Cristo, quero convidar você a fazer parte da Igreja de Cristo. Receba o Senhor Jesus na sua vida. Procure uma igreja, seja membro do corpo de Cristo, porque as promessas de Deus para a sua igreja são infalíveis. Eu quero pedir a você, se esse ensino, essa videoaula foi bênção para você, compartilhe para que ela possa ser bênção na vida de mais pessoas. Deus abençoe você e tenha uma excelente aula no próximo domingo e até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.